Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Deixe-me até em mim, se nasce só assim. Então, levanta suas mãos bem alto, diga comigo. Usa-me, Senhor. Com toda a força, diga. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga vocês agora. Quebranta o meu coração. Deixa o Senhor te quebrantar. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me, Senhor, e enche-me até em mim. Se ache só a ti. Então, todo o povo de Deus, levanta suas mãos bem alto e diga. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Boa noite, amados, paz e graça, que esta noite possa ser uma noite repleta de bênção na tua vida, repleta de alegria, que o Espírito Santo Consolador possa estar trabalhando na tua vida, nos teus sentimentos, e tudo que você faça seja para engrandecimento do reino de Deus. Eu quero orar com você nesta noite, pedindo que o nosso Deus possa fazer parte da tua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, é com alegria, Senhor, com muita esperança, que nós entramos na casa de cada um que está conectado neste momento. Entramos, Senhor, para fazer a diferença, levando uma palavra que ela é verdadeira, que ela é pura, porque ela não é de homens, mas é do Senhor. Que essa palavra possa impactar cada coração, cada vida, que cada ouvinte, Senhor, indiferente em qual tempo for ouvir, possa sentir a tua presença nas palavras que vão ser ministradas nesta noite. Amém. Eu oro, Pai, grato em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero mandar o tradicional abraço da live, né? Para minhas netinhas, para a Laurinha lá em Curitiba, e hoje especialmente para minha netinha, para Sara, né? A minha Sarinha lá em Videira. Amanhã ela está de aniversário, 4 aninhos. Sarinha do vovô te ama de todo o coração. Você sabe que depois que você entrou na nossa vida, houve uma grande mudança. Nós te amamos muito. Então, um abraço para você, Sarinha, um abraço para a Laurinha. E eu abraçando as minhas netas, eu também abraço você. Que Deus possa te cuidar nesse tempo abençoador.
Boa noite, graça e paz. Boa noite para a Anitta, lá em Xanxerê, para o Gustavo, para a Sônia, lá em Campos Novos. Boa noite para o Lucas, né? Tem mais gente aqui, eu não consigo visualizar. Quando a pessoa não dá um curtizinho ali, eu não consigo visualizar o nome das pessoas. Vai aparecendo o número de pessoas no meu celular e eu não consigo visualizar. Mas enfim, boa noite para todos que estão conosco. Nosso texto hoje, nosso versículo para meditação está no livro de Lucas 5,13, no Evangelho de Lucas não, Mateus, o Evangelho de Mateus, né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Boa noite para a Sueli, boa noite para a Marjorie, para o seu Sadi, para a Laura, para o Paulo. E o texto lá em Mateus, então, fala assim... Ô, Laurinha, o vovô já mandou um abraço, tá? Ela reclama quando ela entra e o vovô já mandou um abraço, então... O texto, então, lá em Mateus 5,13, diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, né? Não é fácil ser sal. Não é fácil exercer um papel de quem luta para dar sentido, de quem luta para evitar o mal, quem luta para promover o bem o tempo todo. É mais fácil fazer o papel do acompanhamento do que do sal, porque o tempero, que é o sal, ele está sujeito a críticas, né? Se você servir um prato de batata frita, por exemplo, e você servir só o prato de batata fritas, sem o sal ele não é bom. E se for sal demais, ele também não vai ser bom. Então, assim, você não vai criticar a batata, você vai criticar o sal que colocou em excesso ou a falta do sal, né? Então, é isso que faz com que as críticas apareçam na vida das pessoas que querem fazer o bem. Por isso mesmo, há um outro risco de querer ser percebido demais ou, em vez de servir a pessoa, você querer ser servido. E é como se o sal desconsiderasse o que pretende temperar ou o que pretende preservar, né? Porque o sal, ele é um tempero e é algo que preserva a comida, né? Quando Jesus fala sobre esse ser o sal da terra, naquele tempo o sal, ele era algo muito valioso, né? Hoje a gente compra algum sal assim mais barato, né? Boa noite para a Jéssica e para o Luan, que estão assistindo, sejam bem-vindos. O sal naquele tempo, queridos, era uma moeda de troca, ele era usado como uma moeda de troca também, ele era algo muito valioso. E quando, se o sal perdesse o sabor dele, né, essa moeda não valia mais nada, então eles faziam o quê? Eles jogavam no chão para os animais pisarem, né? Naquele tempo existia assim muita neve, então esse sal que não prestava naquela região eles jogavam no chão para poder derreter a neve, os animais pisarem e derreter a neve. Então por isso que está falando assim, aqui, se o sal perdesse o sabor, ele não prestaria mais para nada, ele não valeria mais para nada. E assim é a nossa vida. A palavra de Jesus para nós ela é clara, vocês são o sal da terra. Ele não está falando para mim, não está falando para o Rosemar porque ele é pastor, eu porque sou esposa de pastor. A palavra do Senhor Jesus, ela fala para todos. E se nós não cumprirmos o papel, nós não poderemos lamentar que as coisas não estejam indo como deveria. Boa noite para a Franz, para o Gessé, para o Davi, para o Caleb e para a Ana. Às vezes nós reclamamos que as coisas não estão como deveriam ser, né? A gente reclama de todas as coisas, reclama do governo, reclama da saúde, reclama de tudo que a gente pode imaginar, né? De preços, de tudo. Mas nós também não fazemos o nosso papel de fazer o bem, de nós sermos esse sal, de temperarmos corretamente em todas as situações. Afinal, nós temos responsabilidades. Quando a gente pensa no sal, né? Não é fácil ser sal. Não é fácil mesmo, né? Por quê? Porque o sal, ele traz algumas expectativas para a nossa vida. Quando a gente pensa em sal, nós olhamos e imaginamos a perseverança. O que é essa perseverança, né?
O sal, ele não tem prazo de validade. O seu tempero, ele é indeterminado. A validade do sal doméstico, ela é diferente, tá? Não é o sal que vence, mas sim o iodo que tem naquele sal, que ele pode estragar e prejudicar o alimento. Por isso, esse sal que nós compramos e temos em casa, ele tem validade. Quando a gente quer conservar algum alimento perecível, basta a gente salgá-lo, né? Lá no lado de Lages, né, na região serrana, eles fazem a carne de sombra, né? O que? Eles colocam, no Rio Grande do Sul é feito charque, que é carne de sol, é salgada e deixada no sol. E lá eles fazem essa carne da sombra, que é uma carne, o frescal, né? É uma carne que é salgada e ela é secada na sombra. Mas se você não colocar o sal na quantia certa, essa carne vai estragar. Ela não vai produzir, ela não vai ser boa. Quando a gente entende tudo isso, a gente sabe que nós precisamos motivar a nossa caminhada, para que realmente coloquemos esse sal para que ele possa preservar a nossa vida. E quem é o sal na nossa vida? É Cristo. Ele é o sal na nossa vida, ele que nos dá esse sabor. Se a gente quiser conservar os alimentos perecíveis, a gente tem que salgar. E quando a gente quer conservar a nossa vida, nós temos que colocar Cristo como presente. Além disso, existem tantos perfumes, tantas tintas e outros produtos que têm sal, né, para não estragar a sua propriedade. E o ser humano, ele precisa da presença de Deus na sua vida em todo o tempo. De um dia para o outro, talvez o alimento que você deixa, né, fora da geladeira, sem sal, ele acaba estragando. Assim também a nossa vida com Deus, ela deve aumentar cada dia mais e mais e não diminuir. A presença de Deus na nossa vida, ela é como sal. Ela dá o sabor, ela dá o tempero. Como o sal dura muito tempo, assim a nossa vida com Jesus, ela deve ser para a eternidade. Não é simplesmente para um momento, para o hoje, mas ela é para sempre. Muitas pessoas não conseguem perseverar. Muitas pessoas não conseguem levar adiante esse propósito de trabalhar no reino de Deus, de ser sal, de ser diferente. Por quê? Porque não estão usando a dosagem certa. Ou estão misturando nesse sal que é Cristo algum iodo, né? Que acaba tendo uma data de vencimento. Como eu falei no começo, o que vence não é o sal, é o iodo que está inserido nesse sal. O que você tem inserido na tua comunhão com Deus, que tem chegado um prazo de vencimento? Como você tem feito? Para você ser sal, como Jesus nos orienta, é preciso ser dotado de uma autenticidade. A pessoa tem que ser autêntica, ela tem que somente viver na presença do Pai. Tem que ser aquela pessoa genuína. Então, boa noite para a Iracema, né? Seja muito bem-vinda à nossa live. Boa noite para a Raquel. Que todos possam estar se sentindo bem e à vontade no nosso mês. Se quiser perguntar alguma coisa, já é pedido de oração, as pessoas podem postar que no final nós estaremos orando. A pureza do sal, né? O sal, ele é puro e cristalino. Além disso, ele pode purificar muitas coisas e lugares. O sal, ele é usado na medicina para curar feridas e pode ser um remédio quando utilizado nas doses corretas. Boa noite para Shirley, seja bem-vinda também. Nas doses corretas. Hoje mesmo eu fiz conserva de vagem, né? Então, assim, eu fiz essa conserva, a gente coloca no sal e no vinagre, né? Mas tem que colocar o sal, se não se colocar o sal, ele vai estragar. E o sal também tem que ser na medida certa, porque senão depois quando você vai comer, se estiver muito salgado, vai fora também. Como é interessante o sal, né? Se não colocar, ele vai estragar. Se colocar demais, ele vai estragar. Então tem que ser na medida correta, né? Do mesmo modo, para cozinhar, deve-se usar da maneira certa. Nem de mais e nem de menos, né? O sal, ele tem que ser numa medida certa. A pureza é equilibrada como o sal. E a vida cristã, a vida de quem quer realmente
estar ligado ao Senhor Jesus. Ela precisa ser pura. Nossas palavras mostram o que nós somos. Por isso o apóstolo Paulo dizia que devemos temperar nossas palavras com sal, não ser salgados demais e nem sem sabor. Como é triste quando você vai conversar com alguém, né? E essa pessoa, assim, ela vem falar com você brava, ela vem com a gente costuma dizer assim, ela vem com as patas para cima da gente, né? Você não sabe nem o que fazer. Você vai fazer uma pergunta para a pessoa, tem aquelas pessoas que parece que você não pode nem chegar muito perto, né? Que você vai perguntar alguma coisa, a pessoa já não está bem, e aí ela fala o que quer e acaba trazendo esse sabor ruim para a vida da outra pessoa. E como é gostoso quando você conversa com alguém assim, que tem palavras boas, que tem palavras que nos edificam, palavras que nos fazem vencer a cada dia na nossa vida. Jesus quer que a nossa vida ela seja pura. Peça ao Senhor que purifique os seus lábios para que estejam palavras temperadas, né? Isso a gente vê lá nos frutos da carne, nos frutos do Espírito. Como a Bíblia é algo interessante que se completa, porque lá fala no domínio próprio, que é quando você consegue realmente ser esse sal equilibrado, onde você vai usar na medida certa, nem de mais, nem de menos. Você vai ter domínio próprio e vai andar em pureza o tempo todo com Jesus. Quando a gente pensa no sal, a gente pensa no quê? No sabor, né? O sal, que é o legal do sal, que quando você coloca ele na medida certa, ele não tira o sabor do alimento. Quando você coloca o sal na medida certa, na carne, né? Nós sempre fazemos o primeiro domingo do mês aqui na igreja, almoço, tá? E no almoço a gente geralmente faz churrasco. Aí as pessoas, muitos ficam admirados, pastor, por que colocar tanto sal grosso na carne, né? Não vai ficar muito forte. Mas o sal grosso, ele tem uma diferença. Quando tu coloca na carne, ele vai penetrar somente o necessário e assopra, você bate, ele cai. Ele não altera o sabor. Por quê? Porque ele já é feito para isso. Quando a gente coloca Cristo na medida necessária da nossa vida, ele não vai alterar o sabor, mas ele vai fazer com que aquilo seja prazeroso. Tem pessoas que dizem que a vida cristã não tem sabor, mas a nossa vida cristã ela é saborosa. A nossa vida cristã é saborosa porque é uma vida equilibrada. É uma vida que é servida como aqueles alimentos, na medida, na dose certa. Nem de mais, nem de menos. Uma porção certa, que é Cristo que faz a diferença. Quando o sabor de Cristo ele está impregnado em nós, ele nos satisfaz, como nos alimentos. Quando o sal está ali fazendo a diferença, ele satisfaz aquela pessoa que come. A pessoa não vai achar a comida salgada, nem sem sal. Assim também, nós como cristãos, nós somos satisfeitos em Jesus por completo. Por quê? Porque ele tem toda a essência ou todo o sabor do qual nós precisamos. Os sabores que o mundo oferece, eles vêm com mistura. São sabores que vencem. É como aquele sal temperado, né? Hoje a gente compra vários tipos de sal no supermercado. Aí vem os sals com vários tipos de tempero para peixe, para frango, para carne vermelha, para todo tipo de alimento vem um sal preparado para isso. Mas ele tem uma validade. Por quê? Ele é exclusivo para um produto. E muitas vezes nós queremos viver nesse mundo que ele vive uma exclusividade. É para algumas situações, é uma alegria, é um sabor que é só para aquele momento. E não é como Cristo, que é esse sabor sem mistura, esse sabor eterno. O mundo está precisando de pessoas sal, pessoas que consigam fazer a diferença, pessoas que consigam realmente mostrar o grande amor de Deus. O mundo precisa dessas pessoas sal, né? As igrejas precisam de pessoas sal, o teu trabalho precisa de pessoas sal. Onde você está, você precisa de uma pessoa sal. E pessoas sal, elas não são perfeitas, mas elas são saudáveis. Então, há uma diferença muito grande, queridos, entre perfeição e ser saudável, tá?
Todos temos defeito, porque por isso que a Bíblia diz, né, que todos pecamos e estávamos destituídos da glória do Senhor Jesus. Por isso ele veio e morreu para nos resgatar, né? As pessoas que gostam mais de sal, outras gostam menos, mas uma grande quantidade de sal ela pode ser prejudicial para a nossa vida, né? Isso estão os hipertensos que não podem quase comer sal, né? Então, assim, há uma dificuldade em você aprender a dosar isso. Isso você só vai aprender isso lendo a palavra de Deus, né? Lendo a palavra de Deus, fazendo com que o Espírito Santo, que se move em você, a palavra diz que muitas vezes com gemidos inexprimíveis, ele possa aflorar em sua vida esse sabor, esse tempero, né? As pessoas que fazem o bem por onde passam, elas fazem falta nas nossas vidas. Como é bom quando você lembra de pessoas que passaram um dia na tua vida e deixaram um legado, uma coisa boa. Elas são um bom perfume de Cristo. Elas seguem crescendo e reconhecendo a amplitude do reino de Deus. Elas levam Deus para fora do templo, elas levam Deus onde elas forem. Essas pessoas que fazem o bem, elas, onde passam, elas deixam saudade. O que está acontecendo na tua vida? Onde você está passando? Você está sendo esse sal? Você está sendo esse sabor na vida das pessoas que você passa? Como tem aquelas pessoas que passam na vida da gente e são amargas, ou seja, são salgadas demais, né? Pessoas que passam e não deixam saudade nenhuma na nossa vida, né? Aquela pessoa passa assim e você pensa assim, nossa, aquela pessoa foi embora e ela não deixou saudade, né? É triste às vezes você ouve comentários, né, de alguém falar, fulano, conheço, mas ainda bem que não está mais aqui, porque essa pessoa, ela não deixou saudade nenhuma, ela não ajudava em nada, ela não faz falta. Não deu sabor, né? Nós não podemos ser essas pessoas nesse mundo. Nesse mundo nós estamos de passagem. A nossa morada é eterna no céu com Jesus. Nós almejamos isso, nós lutamos por isso, nós vivemos por isso, esperando o dia que o Senhor virá nos buscar. E Ele vai vir buscar cada um de nós. Essas pessoas que não fazem diferença, que não fazem falta, muitas vezes elas precisam rever como está o seu contexto de vida, onde elas estão passando. Precisamos ser sal por onde nós passamos. E se nós nos tornamos insípidos, para que nós serviremos? Somente para sermos lançados fora. A palavra de Deus diz também lá no livro de Mateus, que muitos dirão, Senhor, Senhor, eu fiz milagres em teu nome. E Jesus vai dizer, afasta-te de mim que não te conheço. Como vai ser o dia que tu te encontrares com Jesus? Ele vai olhar para você e você temperou onde você passou, na medida certa. Você fez o bem o tempo todo na tua vida, dia após dia. A palavra de Deus diz que é de glória em glória, até a consumação dos séculos, né? Que possamos realmente ser sal por onde nós passarmos, né? As pessoas que são sal na medida certa, elas agem, elas não se abatem, porque não podem fazer tudo. Esse não é um tipo de preocupação para elas. Elas têm o que fazer, tenho muito que aprender com elas. Posso ser como elas, e você também. Então, se acheguem a pessoas que fazem o bem, né? Quando você está triste, procure no lugar certo, procure pessoas boas, procure bons conselhos, procure pessoas que sejam esse sal que tempera na medida certa. Não aquela pessoa que chega e diz assim, faz isso e faz isso. Não, pessoa na medida certa. Ela vai te aconselhar, ela vai falar com você, ela vai agir com você na medida certa, que é na palavra do Senhor, usando a palavra como referência, né? E é isso que nós temos que ser todos os dias, né? Então vamos orar, né? Para que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando, né? Nessa noite e fazendo com que a gente volte a ser sempre esse sal, que nós nunca venhamos perder o sabor, né? Boa noite para o Márcio também, que estava assistindo com a gente, né? Que o Senhor Jesus nos abençoa, né? Eu quero orar por todas as famílias, orar pelas crianças,
orar pelos doentes, né? Louvar ao Senhor Jesus pela vida da nossa querida Sarinha, que vai fazer aniversário amanhã, e pedir realmente que o Senhor mostre para cada um de nós qual é o propósito das nossas vidas aqui nessa terra, né? Eu estou lendo o livro de Oséias, né? O pastor desafiou o pessoal lá no culto de Itaiópolis no domingo, para quem quisesse, que estivessem lendo o livro de Oséias, né? E ali a gente vê como é triste um povo que não era sal da terra e quanto o povo sofreu pela prostituição, pela idolatria, né? Então, se você quiser ler esse livro, é um livro bem interessante, né? Todos os livros da Bíblia são, né? Mas Oséias, assim, eu tenho meditado ele nas minhas devocionais de manhã e o Senhor tem falado ao meu coração sobre isso, né? Então, vamos orar para que Deus possa estar abençoando cada um de nós e por onde você passar, você possa ser salvo. Vamos orar? Querido Deus, eu te louvo, Senhor, por esse tempo em que paramos para ouvir a Tua voz e para meditar na Tua palavra, Deus. Pai, eu te peço por cada um que está conosco nessa noite, Deus, que Tu possa abençoar grandemente a vida de todos. Que haja restauração, Deus, que haja cura, que haja salvação na vida dessas pessoas, Deus. E te peço, Deus, que todos nós, por onde passarmos, possamos ser o sal na medida certa, ajudando, trabalhando, Senhor Deus, servindo ao próximo, Deus. Que possamos realmente ser esse tempero que as pessoas gostam de ter junto consigo, Senhor Deus. Não permita, Pai querido, que nada que a gente venha fazer nessa terra seja para envergonhar o Teu Evangelho, Senhor Deus, mas que todos deixem um legado de vida por onde passarem. Eu te peço, Deus, e eu te louvo pela vida, pela saúde, pela graça que Tu nos concede de mais uma noite podermos estar entrando na casa das pessoas para orarmos juntos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma semana de paz, de graça, né? Que até o final de semana a gente possa continuar sendo sal por onde nós passarmos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.